Eu só estou ligando aqui os reatores dinâmicos, que eu estou fazendo um teste, porque eu vou criar uma cabine de descontaminação e uma cabine de alimentação. E aí eu liguei os reatores e ali no poste tem um beija-flor. E agora são 6 horas da tarde e esse beija-flor estava ali cantando, pousado no fio. Não dá para ver direito ali, mas ele está ali. Isso não é normal nesse horário da noite. Esse beija-flor, olha só, já é noite, os postes já estão acesos. Porque o reator dinâmico ele muda o clima, né? Muda toda a energia do ambiente, estabiliza os átomos aí de oxigênio, nitrogênio do ar. E aí nós estamos aí com essa preciosidade aqui aparecendo esse horário da noite. E aqui os reatores, né? Eu estou colocando aqui. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. É isso aí, fica a dica aí para vocês, façam os reatores dinâmicos, porque eles descontaminam e eles trazem paz e trazem a vida. Um abraço a todos. Tá rodando aqui com o GANS do copo 1. Ele pode descontaminar uma área de até 1 km, podendo chegar até 9 km. Excelente, harmoniza o ambiente e elimina os vírus. Tecnologia Cache, tecnologia do plasma Cache. Pessoal, montando aqui reatores dinâmicos em configuração estelar. Primeira fase aqui da montagem. Ainda falta colocar ali as esferinhas com o GANS copo da vida 1, a princípio para teste. Aqui é a fonte de 9 volts. Essas ventoinhas são 12 volts, mas poderia ser entre 7,5 até 9 volts. Então aqui rodando os 3 ventiladores. E a próxima etapa agora é colocar as esferas. O objetivo vai ser colocar esses reatores em configuração estelar, e nós vamos ter um triângulo. Então vocês veem aqui, ó, um triângulo, configuração estelar, e nós vamos colocar uma cadeira. Essa cadeira vai no centro do triângulo, né? E a pessoa que vai receber os campos de plasma vai ficar ali no centro. E o objetivo é avaliar como vai ser esse resultado. Pessoal do grupo Cache Brasil Corona Team, mostrando para vocês aqui, ó, um dispositivo da tecnologia Cache, que é o reator dinâmico, que é esse motorzinho que você está vendo aí, que esses motores de computador, né, da ventoinha do computador. O motor costuma ser 12 volts, 5 volts. Em cima a gente cola uma esfera, pode ser uma bolinha de ping-pong, e vocês estão vendo aqui, nós estamos aplicando ali, injetando o GANS do copo da vida 1, pode ser o do copo da vida 2. Aqui no caso eu fiz uma mistura, né? Eu coloquei copo da vida 1 e um pouco do copo da vida 2. E aqui temos aqui, ó, uma fonte, né? Pode ser um carregador de celular, 5 volts, né? Até é melhor, porque se esse motor é 12 volts, ele rodando com 5 volts, ele vai rodar numa velocidade não muito rápida.
E a questão é que quando você gira o GANS, ele expande o campo plasmático por muitos metros, né, podendo chegar até quilômetros. E a gente nota uma diferença no ambiente assim, muito grande, e toda a questão de vírus é eliminada, né? E fica girando. Vou mostrar para vocês aqui um equipamento que já está instalado ali do lado de fora, né? Aqui, ó, tem uma área externa aqui, ó, do prédio. Então, muito provavelmente essa esfera que está girando aqui, ó, aqui eu tenho a esferinha que está girando, né? Aqui, ó. E tá ligada ali na rede elétrica, e ela tá atingindo, né, o campo dela tá pegando aí uma grande região em volta, né, que seria uma esfera, né, ele vai pegar, e inclusive dentro do apartamento ou dentro da casa. Então fica a dica aí para vocês fazerem um reator dinâmico, que é isso aqui, é um motor, uma esfera com GANS que gira, e aí isso expande o campo aí por muitos metros em volta da casa, protegendo, reequilibrando os campos, eliminando vírus e fazendo tudo crescer melhor, né? Até as plantas, né? Você vai ver que as plantas vão crescer mais felizes. Aqui, ó, as plantas vão adorar aí o campo plasmático, que eu tenho várias plantas e elas vão adorar ter um reator. Façam aí e notem a diferença, notem como melhora o ambiente, ok? Fica a dica para vocês aí, reator dinâmico. Um abraço a todos, obrigado. Então, pessoal, uma outra coisa muito interessante que eu notei foi que, ao utilizar o meu computador e o meu celular, eu observei que a velocidade do computador ficou muito maior, então eu consigo carregar os vídeos de uma forma muito mais rápida. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Por que você ainda... Então você vê, basta clicar aqui. Esse computador meu é um computador antigo, né? É um computador não muito sofisticado, não muito veloz, mas depois dos reatores dinâmicos, a velocidade dele ficou impressionantemente mais rápida, né? E eu observo que coisas que eu precisava, às vezes eu precisava chamar um programa aqui para renderizar, que eu estou renderizando esse vídeo, que eu quero postar aí no grupo Cash Brasil Knowledge Team, e os processos estão muito mais rápidos. Outra coisa, eu também sentia muito incômodo, né? Sentia dor de cabeça, sentia problema visual quando eu estava usando o computador. E eu faço até muitos estudos sobre o que está acontecendo realmente com os eletrônicos, porque os eletrônicos causam tantos problemas de saúde, né, para as pessoas. E eu percebi que depois do uso do reator dinâmico, você vê, os meus reatores dinâmicos, eles ficam lá no meu quarto. E aqui você vê, eu tenho aqui os 5 copos, né? Tem aqui os copos da alimentação. Depois eu vou falar sobre esses copos da alimentação, que eu estou montando um sistema para gerar alimentação, né? Usando também os reatores dinâmicos, é uma coisa interessante para vocês fazerem. Façam aí, ó. Então os meus reatores ficam aqui no quarto e, como eu sempre falo, isso aqui atinge quilômetros, né? Então, é uma dica que eu dou para vocês aí, façam esses reatores dinâmicos, coloquem para rodar, vocês vão ver uma diferença muito grande no ambiente e nos equipamentos de vocês. E eu daqui a pouco vou falar sobre como nós vamos implementar o sistema de alimentação usando reatores dinâmicos. Isso é um teste que eu quero fazer e vocês podem testar isso também. Mas é necessário ter esse copo aqui, que é o copo da alimentação. Se encontra aí nos KSWs do Dr. Cash. Obrigado. Obrigado pela atenção. Bom, pessoal, eu vou passar para vocês aqui uma ideia
sobre uma configuração que eu estou estudando em relação aos copos da alimentação, ou copo da comida, né? E as formações estelares de reatores dinâmicos, tá? A ideia é pegar os GANs aqui desse copo da alimentação e colocar nos reatores dinâmicos. O copo da alimentação foi explicado pelo Sr. Cash no KSW 358. Vocês acham aí no grupo Cash Brasil Knowledge Team como copo da comida, só pesquisar lá, ou vai diretamente, né, no YouTube, procura o KSW 358, e ele explica que aqui você tem o alma da fisicalidade dos minerais, alma da fisicalidade dos seres horizontais, alma da fisicalidade dos seres verticais, e aqui em cima no topo o alma dos seres horizontais. Então esses 4 copos eles vão criar campos para alimentar a fisicalidade e a alma, né, do homem, no caso. No caso, nós estamos usando aqui o copo da alma dos seres horizontais. Então, a minha ideia foi capturar os GANs, tá? Então, trouxe aqui os GANs, né, dos seres minerais, aqui o GANs dos seres verticais, e aqui o GANs dos seres no caso aqui minerais, deixa eu colocar na ordem correta aqui, né? Minerais, verticais e horizontais, que é o SH horizontais. E nós temos aqui o alma, tá? Isso ficaria em cima. A minha ideia seria criar com reatores dinâmicos essa estrutura, né? Então, supondo que eu colocasse aqui o GANs dos minerais, aqui dos vegetais, aqui dos animais, né? Minerais, seres horizontais, ou seres verticais e seres horizontais. E aí você teria uma formação, só que essa esfera no centro ela vai ficar no alto, né? Ela vai para a parte de cima. E esses reatores, eles vão ficar de forma que possa entrar uma pessoa aí no meio. Então, supondo esse reator central, ele vai ficar com o GANs do alma, né? O alma dos seres horizontais. Ele vai ficar na parte de cima, né? E no chão ficariam os 3. Obviamente, o espaçamento para ficar um tetraedro regular, né? E aqui nesse meio entraria a pessoa, entendeu? Não sei se vocês conseguem entender a proposta. E você teria esse reator na parte de cima, né? Ficaria acima da cabeça da pessoa. Então, à medida que isso girasse, poderia estar alimentando a pessoa que entrasse aí, tá? Agora, eu acredito que não seja necessário nem a pessoa entrar nesse tetraedro. Só o fato de você deixar essa estrutura no ambiente, pode ser uma sala, pode ser um pátio de escola, pode ser uma praça, pode ser qualquer lugar, né, público, um condomínio, isso estaria alimentando não só as pessoas, como os animais, os insetos, né? Até talvez as plantas também. Então, isso poderia ser uma solução para tentar diminuir a fome, né, do mundo, né? Usando reatores dinâmicos e os campos dos copos de alimentação. Então, isso é a base do estudo que eu estou fazendo. Se vocês quiserem fazer isso também, aí, eu acho interessante, que é uma coisa que vai ter utilidade, né? E pode ser que seja muito necessário nos próximos tempos, né? Então fica aí essa dica, e quem quiser fazer essa experiência também, posta lá os resultados no grupo Cash Brasil Knowledge Team e vão ampliar esse conhecimento sobre isso. Obrigado aí pela atenção.